A manhã ainda estava envolta por uma névoa macia quando Roberto Carlos desceu do velho ônibus intermunicipal que serpenteava pelas estradas estreitas da serra. O ar era fresco, úmido, diferente do calor abafado das grandes cidades brasileiras. Ele respirou fundo, sentindo o ar puro invadir seus pulmões, quase como se pudesse lavar a alma depois de tantos dias seguidos de compromissos, cobranças, entrevistas, reuniões, eventos e aquela sensação constante de nunca realmente descansar. Era por isso que tinha decidido pegar a estrada sozinho, sem avisar ninguém, sem equipe, sem segurança, sem imprensa. Apenas ele, sua mochila e a vontade de desaparecer no meio do mato por alguns dias. O motorista do ônibus, um senhor de barba grisalha e sorriso amistoso, olhou para ele com curiosidade enquanto fechava a porta. "Tem certeza que quer ficar aqui, moço? A vila é simples, bem simples mesmo", disse ele com um sotaque arrastado típico das montanhas. Roberto sorriu de canto, ajeitando o boné para baixo, o suficiente para esconder parte do rosto. "É exatamente isso que eu quero. Obrigado, meu amigo." O ônibus partiu levantando poeira, deixando Roberto ali, parado na beira da estrada de terra que levava a uma pequena vila perdida entre as montanhas. Ao longe, ele já podia ouvir algum movimento, vozes baixas, passos, talvez motores de pequenas motos. E, sobretudo, aquele cheiro gostoso de comida sendo preparada em panelas de barro. Alho dourando no óleo, cheiro de café fresco, perfume de pão caseiro. Roberto Carlos caminhou devagar, apreciando a paisagem. Era uma cena que lembrava sua infância em Garça. Casa simples, animais soltos, crianças correndo, e um silêncio que só existe em lugares afastados. A névoa ia se dissipando devagar, revelando as primeiras barracas de um pequeno mercado semanal. Talvez umas 20, todas alinhadas de forma meio torta, cada uma com seu improviso particular. Lona azul amarrada com cordas, caixas de madeira servindo de prateleira, baldes de água ao lado das verduras, e senhoras conversando alto enquanto organizavam suas bancas. Ele não estava ali para comprar nada. Só queria sentir a vida simples de perto, sentar num banco de madeira, tomar um café coado no pano e esquecer o mundo por alguns minutos. Caminhou entre as barracas de cabeça baixa, evitando ser reconhecido, não que acreditasse que ali alguém realmente o identificaria com facilidade. Era um mundo distante do futebol profissional, e isso o confortava. Foi então que ouviu: "Moço, moço, compra um pouquinho?" Uma voz fina, doce, quase um sussurro, mas firme o suficiente para atravessar o burburinho da feira e chegar até ele. Roberto continuou andando por instinto, sem olhar. Talvez fosse só mais uma criança tentando ganhar a vida ali. Mas, depois de 2 passos, algo dentro dele travou. Uma sensação estranha, uma fisgada no peito. A voz ecoou de novo. "Só um pouquinho, moço. São só R$2." Ele parou. Não sabia explicar. Não era porque a voz era triste ou insistente. Era porque havia algo de familiar. Não familiar como uma memória específica, mas uma sensação, um tom, um jeito de falar, um ritmo na respiração entre as palavras. Devagar, como se precisasse confirmar que aquilo realmente existia, ele virou o rosto para a origem da voz. E viu a menina. Uma garotinha magra, talvez entre 9 e 10 anos, com o cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, vestindo uma roupa simples, camiseta larga e um short gasto demais. Nos pés, chinelos desbotados. Ela segurava um cesto cheio de verduras frescas, alface, cebolinha, cheiro verde, alguns tomates pequenos e tortos como os que sua mãe cultivava quando ele era criança. Mas não foi o cesto que chamou a atenção dele. Foi o rosto da menina. A expressão ligeiramente tímida, o sorriso de canto quando alguém a olhava, a maneira como ela inclinava a cabeça para o lado antes de falar. Seu coração deu um salto. Por um segundo, ele até perdeu o ar. Era familiar. Muito familiar. Ele piscou algumas vezes, tentando entender. As lembranças vieram como flashes rápidos. Uma certa moça, um amor do passado, risadas antigas, conversas ao pé da janela. Promessas que nunca foram concluídas por causa da carreira, dos contratos, das viagens. Aquela moça sorria de um jeito extremamente parecido com a menina. O mesmo jeitinho de levantar a sobrancelha esquerda quando esperava uma resposta. O mesmo brilho leve nos olhos quando tentava convencer alguém. Roberto engoliu em seco. "Oi", disse ele, aproximando-se devagar. "Quanto custa o cesto todo?" A menina arregalou os olhos. "O quê? O cesto? Todo?" "É, todo." "Quanto custa?" Ela balançou a cabeça, confusa. "Mas,
Mas o senhor nem viu direito. Tem umas folhas que tão meio feinhas. Ele sorriu. Não tem problema. Me diz o preço. A menina começou a contar nos dedos, mordendo o lábio inferior. Deixa eu ver, acho que dá uns 15 reais. Mas posso fazer por 12 se o senhor quiser. 15 está ótimo, disse ele, sem pensar duas vezes. A menina hesitou antes de entregar o cesto. O senhor não quer escolher? Todo mundo aqui escolhe. Eu confio em você, respondeu Roberto, olhando direto nos olhos dela. A menina corou. Obrigada, moço. Ninguém nunca fala assim comigo. Roberto pegou o cesto, mas não conseguiu dar o próximo passo. Algo nele o prendia ali, diante daquela menina que ele nunca tinha visto, mas que parecia, de alguma maneira inexplicável, fazer parte de sua vida. Como você se chama? Perguntou ele. Lia, respondeu orgulhosa. Lia da Silva. Bonito nome. É da minha mãe. Ela que escolheu. Roberto estremeceu por dentro. Sua mãe. Ela está aqui? Perguntou tentando parecer natural. Não, ela trabalha em outra cidade. Aqui só fica eu e minha avó. Minha mãe vem só de vez em quando consegue folga. Entendi. Mas tá tudo bem. Completou a menina rapidamente, como se tivesse medo de ser julgada. Eu ajudo minha avó. Sou eu que acordo cedinho, colho tudo lá do quintal, lavo e venho vender. Eu gosto de vender. Ela sorriu de novo, e esse sorriso, tão igual, tão incrivelmente parecido com o de uma mulher que marcou sua juventude, perfurou o coração dele. Roberto sentiu uma mistura estranha de nostalgia, ternura e um aperto profundo no peito que ele não conseguia explicar. Talvez fosse apenas impressão. Talvez fosse só o cansaço, ou a memória pregando peças. Talvez. Mas o sentimento não ia embora. Lia, quantos anos você tem? Perguntou ele, tentando soar casual. 10, disse ela, erguendo os dedos. Quer dizer, quase 10 e meio. Ele fez um cálculo rápido. E algo dentro dele ficou inquieto. Muito inquieto. Moço, disse Lia de repente, olhando de cima a baixo. O senhor não é daqui, né? Não, não sou. Eu sabia. Sua roupa é diferente. E o jeito de andar também. O jeito de andar? Ele riu. Parece, sei lá, parece que o senhor vive correndo muito. Tipo gente da televisão. Roberto arregalou os olhos por um instante, surpreso com a percepção dela. Ele rapidamente virou o boné ao contrário, tentando esconder mais o rosto, ainda que ninguém ali parecesse fazer ideia de quem ele era. Mais ou menos isso, respondeu ele, desconversando. Lia balançou a cabeça, satisfeita com a resposta simples. O senhor vai ficar por aqui? Talvez por uns dias. Então passa aqui amanhã. Eu vou ter mais verduras. Se o senhor quiser, eu pego as mais bonitas. Ele sentiu o coração derreter com aquela generosidade infantil. Vou passar sim, disse ele. Prometo. O vento frio da serra soprou naquele instante, levantando alguns fios de cabelo da menina e trazendo consigo o barulho das árvores balançando ao longe. A névoa começava a subir de volta, como se o dia estivesse sendo engolido de novo pelo silêncio das montanhas. Mas ali, naquele pequeno espaço entre as barracas improvisadas, algo muito maior, muito mais profundo acontecia, ainda que nenhum dos dois entendesse completamente. Lia mexeu o peso do corpo de um pé para o outro e perguntou timidamente. O senhor, tá triste? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Por quê? Porque seu olho parece, sei lá, parece que tá segurando alguma coisa. Minha avó fala que quando a gente segura coisa no peito, o olho denuncia. Ele desviou o olhar, sentindo o peito apertar de novo. Talvez eu esteja um pouco cansado. Só isso. Cansado da vida grande? Perguntou ela, com aquela sinceridade que só uma criança pode ter. Talvez. Lia assentiu, compreensiva como se fosse adulta. A vida grande cansa mesmo. Aqui a gente não tem muita coisa, mas tem silêncio. E silêncio ajuda a descansar por dentro. A frase bateu nele como um soco silencioso. Como ela conseguia ser tão sensível? Como conseguia tocar profundamente alguém que mal conhecia? Roberto ficou ali parado, segurando o cesto de verduras, preso em uma série de sentimentos que não sabia nomear. A menina voltou a arrumar as verduras restantes, cantarolando baixinho uma música que a mãe dela lhe ensinava quando pequena. Roberto reconheceu a melodia, uma canção antiga, simples, que a mulher que ele amara também cantarolava sem perceber. Seu coração parou por um segundo.
Aquilo não podia ser coincidência. Não podia. Mas ele não disse nada. Apenas ficou observando a menina, tentando entender por que o universo parecia empurrá-lo para aquele encontro. E então, quando deu 2 passos para ir embora, Lia gritou: "Moço, espera!" Ele se virou. "Amanhã, se o senhor vier, posso te mostrar a vista lá de cima do morro. A vista é linda. Quando minha mãe morava aqui, ela me levava lá todo dia. Eu gosto de lembrar dela." Roberto prendeu a respiração. Ele conhecia aquele gesto. Aquele jeito de tocar o peito ao falar da mãe. Aquela forma de olhar para o chão ao falar de saudade. Aquele timbre quebrado ao mencionar minha mãe. Ele conhecia tudo aquilo. Mas como? Por quê? Que coincidência absurda era aquela? Eu gostaria sim, disse ele, forçando um sorriso. Muito. Lia comemorou com um pulinho, e isso arrancou de Roberto uma risada sincera. A primeira em muitos dias. Quando se despediu e caminhou até a pousada simples onde ficaria hospedado, Roberto Carlos sentiu as pernas tremerem. Cada passo parecia pesado, como se ele carregasse uma revelação prestes a emergir, mas que ainda não tinha coragem de encarar. No quarto simples, com paredes descascadas e uma janela virada para a serra, ele colocou o cesto sobre a mesa e ficou olhando para ele por longos minutos. E murmurou: "Quem é você, Lia?" Do lado de fora, o vento da serra começou a soprar forte novamente, como se respondesse em sussurros indecifráveis. Roberto fechou os olhos. Não sabia o que o aguardava nos próximos dias. Mas sabia que algo naquele encontro não era um acaso. Algo estava prestes a mudar para sempre, e ele ainda nem desconfiava o quanto. Roberto Carlos mal dormiu naquela noite. A imagem de Lia o acompanhava como se estivesse gravada na parte de dentro de suas pálpebras. Cada vez que fechava os olhos, ele via o sorriso torto dela, o jeito tímido de mexer no rabo de cavalo, aquele brilho infantil que parecia iluminar qualquer lugar onde ela pisasse. E, mais do que isso, via lembranças antigas que ele achava que já tinha enterrado há muitos anos. A memória daquela moça que marcou sua juventude, uma das poucas que realmente tocaram seu coração de verdade, reaparecia como se tivesse sido despertada por alguma força misteriosa. Deitado na cama simples da pousada, ele se revirava, incapaz de encontrar uma posição confortável. A cada movimento, ouvia o ranger da madeira da estrutura velha. A janela deixava entrar um ar frio da serra, e o vento carregava consigo pedaços de lembranças que insistiam em se juntar, formando uma história que talvez ele nunca tivesse coragem de revisitar, mas que agora batia a porta do seu peito com uma força que quase doía. Por volta das 5 da manhã, ele finalmente desistiu de tentar dormir. Levantou-se devagar, lavou o rosto, vestiu uma camisa simples, colocou o boné e saiu da pousada. O céu ainda estava escuro, mas havia aquela claridade azulada que anuncia o amanhecer. Roberto caminhou lentamente pelas ruas de terra, ouvindo o som dos galos, o balançar das árvores e o silêncio profundo que só existe em lugares afastados do mundo moderno. A feira ainda não tinha começado. As bancas estavam vazias, cobertas por lonas úmidas de sereno. Ele sabia que Lia só chegaria mais tarde, depois de colher as verduras no quintal, como ela mesma tinha dito no dia anterior. Mas Roberto não conseguia esperar. Sentia-se inquieto, ansioso, como se a resposta que ele procurava estivesse escondida em algum canto daquela vila de montanha. Caminhou mais alguns metros e viu um pequeno caminho de pedras que levava a algumas casas mais afastadas. Talvez fosse ali que Lia morava. Talvez fosse ali que estivessem as respostas. Ele caminhou até onde o caminho terminava e encontrou uma casa simples, de madeira, com uma varanda pequena e um quintal cheio de pés de alface, couve e cebolinha. E foi ali, naquele quintal úmido pela manhã, que ele ouviu uma voz fraca, mas cheia de vida. "Vó, pega o balde pra mim? A cebolinha tá mais pesada hoje." Lia falava enquanto tentava arrancar um maço de folhas verdes. Roberto sorriu involuntariamente. Aquela energia infantil tinha algo que aquecia sua alma. Ele se aproximou, pisando devagar para não assustá-las. A avó de Lia, uma senhora de cabelos prateados e pele marcada pelo tempo, o viu primeiro. "Pois não, moço? Precisa de alguma coisa?" perguntou ela, com uma voz rouca, mas educada. Roberto tirou o boné por respeito. Desculpe aparecer assim tão cedo. Sou o Roberto. Ontem eu comprei umas verduras da Lia, e ela me convidou para vir conhecer o lugar onde mora." A avó arqueou a sobrancelha. "Essa menina vive arranjando amizade com todo mundo", disse ela com um sorriso carinhoso. "Mas o senhor pode entrar. Aqui ninguém tem luxo,
mas coração tem de sobra. Lia virou-se, viu Roberto e abriu um sorriso tão espontâneo que fez o peito dele apertar. O senhor veio. Eu sabia, disse ela, correndo até ele com um maço de cheiro verde na mão. Olha, hoje tá mais bonito, né? Está muito bonito, respondeu Roberto, sentindo algo estranho na voz ao olhar para o rosto dela tão de perto. Era impossível negar. Lia carregava traços muito semelhantes aos de sua mãe quando jovem. O formato do queixo, a curva suave das sobrancelhas, até o modo como ela mordia o lábio inferior quando tentava se concentrar. Era como se o passado estivesse diante dele na forma de uma criança. A avó chamou Lia para ajudar a terminar de colher os vegetais. Roberto observou em silêncio por alguns minutos. E, de repente, algo chamou sua atenção dentro da casa. Uma moldura pendurada na parede, com uma foto antiga. A porta estava entreaberta, e pelo ângulo em que ele estava, consegui ver apenas parte do quadro. Mas foi o suficiente para que algo dentro dele desmoronasse. Era ela. A moça que ele tinha amado muitos anos atrás. A mulher que ele nunca esqueceu completamente, embora a vida tivesse levado cada um para um caminho diferente. O rosto dela jovem estava ali, congelado em uma imagem que parecia ter sido tirada durante um verão, com um sorriso aberto e espontâneo. O mesmo sorriso que Lia tinha dado a ele no dia anterior. Roberto sentiu o coração falhar uma batida. O ar pareceu sumir. Os dedos dele tremeram. Moço, tá tudo bem? Perguntou Lia, vendo seu rosto pálido. Ele tentou disfarçar. Só entrei num pensamento profundo, murmurou. Mas Lia não se convenceu. Ela inclinou a cabeça para o lado, exatamente do mesmo jeito que a mãe dela fazia. Isso derrubou por dentro. Aquele quadro ali, disse Roberto quase sem voz, apontando para dentro da casa. É sua mãe? A avó se virou rapidamente, com um olhar que carregava surpresa e desconfiança ao mesmo tempo. É sim, a mãe dela quando era nova. O senhor a conhecia? Perguntou ela, como quem faz uma pergunta inocente, mas atenta à resposta. Roberto respirou fundo. O mundo parecia girar devagar ao seu redor. Cada segundo era uma eternidade. Ele sentia um calor na nuca, como se estivesse sendo pressionado por uma verdade que não podia mais ser ignorada. Ele pensou em mentir. Pensou em dizer que nunca tinha visto a moça na foto. Mas seus olhos denunciaram a verdade antes que qualquer palavra pudesse ser escolhida. A avó entendeu. A expressão dela mudou. Não era raiva, nem surpresa chocada. Era reconhecimento. Como se um pedaço de um quebra-cabeça que ela sempre suspeitou finalmente tivesse encaixado no lugar. Roberto respirou fundo. Eu conheci sim, disse ele, com a voz baixa. Mas faz muito, muito tempo. A avó ficou em silêncio. Lia olhou para os dois, confusa. Vocês estão falando de quem? Perguntou ela. A avó sorriu delicadamente e tocou a cabeça da menina. Nada, minha flor. Só lembranças de gente da época que sua mãe ainda morava aqui. Mas algo no olhar da avó dizia muito mais. Dizia que ela havia compreendido tudo antes mesmo que Roberto confirmasse qualquer coisa. Dizia que ela tinha ligado os pontos sozinha. Roberto afastou o olhar, tentando esconder a mistura de emoção e desconforto que crescia dentro dele. Mas a avó continuava o encarando como se pudesse enxergar sua alma através da pele. Entra, moço, disse a senhora finalmente. Quer tomar um café? Roberto assentiu, mesmo sabendo que aquele café teria gosto de revelação. Ele entrou devagar na casa. Cada passo ecoava como se estivesse cruzando um limiar invisível para um passado que ele nunca imaginou revisitar. O interior era simples, com paredes de madeira, uma mesa pequena, 2 cadeiras e alguns objetos antigos. Mas seus olhos foram direto para o quadro. Ele se aproximou e ficou parado diante da foto por longos segundos. A mulher sorria de um jeito que só ela sabia sorrir. Um sorriso que, anos atrás, tinha feito Roberto acreditar que o mundo podia ser simples. O mesmo sorriso que Lia herdara. Ele encostou a ponta dos dedos na moldura, como se pudesse tocar o passado. Ela. Sua voz falhou. Ela está bem? A avó respirou fundo antes de responder. Está viva, sim. Mas a vida não foi fácil. E ela não mora mais aqui. Vem quando pode. Tem marido, família. Tenta levar a vida do jeito dela. As palavras caíram como uma pedra no peito de Roberto. Tudo fazia sentido agora. Todo o sentimento que ele teve no dia anterior. Toda a inquietação inexplicável. Toda a sensação de déjà vu. Lia. Lia podia ser.
Sua mente não conseguia sequer terminar o pensamento. A avó serviu o café numa xícara de ágata. Roberto sentou, mas suas mãos tremiam levemente. Moço, disse a avó baixinho, com delicadeza. A vida tem planos estranhos pra gente. E às vezes, quando a gente menos espera, o passado aparece na nossa frente para lembrar do que deixamos para trás. Roberto a olhou, sabendo que aquela frase carregava um peso enorme. Ela sabia. Sabia tudo. Ou pelo menos imaginava. E ele também sabia que não precisava dizer nada. Começou ele, mas a avó levantou a mão, interrompendo. Não precisa explicar. Eu entendo mais do que o senhor pensa. A minha filha, ela, sofreu muito quando vocês se separaram. Mas nunca guardou raiva. Só seguiu em frente. E hoje, ela tem uma vida dela. Roberto baixou a cabeça. Um nó subiu pela garganta. Ele quase não conseguia falar. Eu não quero atrapalhar a vida dela, disse finalmente. Nunca quis. A avó assentiu. Eu sei. E ela também sabe. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Lia entrou na casa correndo, segurando uma flor. Olha o que achei lá fora, disse a menina, entregando a florzinha amarela para Roberto. Ele pegou a flor como se estivesse recebendo algo sagrado. Obrigado, Lia. É linda. Minha mãe gostava dessa flor. Ela falava que traz sorte. O peito de Roberto apertou como se alguém tivesse segurado seu coração com força. Lia, chamou ele, tentando manter a voz suave. Você sente falta dela? A menina olhou para o chão. Sinto. Mas ela trabalha muito. E tudo bem. Eu tenho a minha avó. E agora, tem o senhor também, né? Foi como levar uma flechada no peito. Roberto respirou fundo, sentindo algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Tem sim, Lia. Tem sim. A avó observava a cena em silêncio, com os olhos marejados, mas sem dizer uma palavra. Lia então contou que queria mostrá-lo o lugar onde sua mãe costumava levá-la quando era pequena. O morro que dava vista para toda a serra. Roberto aceitou. Subiram juntos. Lia falava sem parar. Ele apenas a ouvia, absorvendo cada detalhe, cada gesto, cada risada, tentando entender como podia amar tanto uma criança que tinha acabado de conhecer. Mas, no fundo, ele sabia exatamente por quê. Quando chegaram ao topo, Lia abriu os braços e gritou: Mamãe, tô aqui. Roberto fechou os olhos, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Quando Lia se virou para ele e sorriu, o sol iluminou seu rosto exatamente como iluminava o rosto da mãe dela anos atrás. E foi ali, naquele instante, que ele não teve mais dúvidas. Lia era sua filha. Sua filha de verdade. De sangue. De alma. De destino. Mas Lia não sabia. A mãe dela não dizia. E agora, Roberto entendia o motivo. Quando voltaram para casa, a avó chamou antes que ele fosse embora. Roberto, disse ela com ternura, segurando sua mão. Seja o que for, faça do jeito certo. Ela não merece mais dores. Ele assentiu, com lágrimas queimando nos olhos. Eu prometo, respondeu. Eu prometo que nunca vou machucar nenhuma delas. A avó apertou a mão dele com força. Então já sei que elas estão em boas mãos. Roberto deixou a casa com o coração pesado demais para seu peito. Caminhou até a pousada devagar, sem pensar em nada além do fato de que, naquele dia, a vida tinha lhe mostrado uma verdade que o mudaria para sempre. No quarto, ele se sentou na cama, segurou a flor amarela que Lia lhe dera e sussurrou: Minha filha. Era a primeira vez que ele dizia aquilo em voz alta. E doeu. Doeu mais profundo. Doeu, mas também iluminou. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. E que, a partir daquele dia, tudo o que ele faria seria por ela. Roberto Carlos acordou naquele dia com uma inquietação que não soube explicar de imediato. Talvez fosse cansaço, talvez fosse apenas o peso da responsabilidade que vinha crescendo depois de tudo que acontecerá no mercado, mas havia algo mais profundo, algo que se movia como uma sombra no canto da consciência e não dava espaço para sossego. Ele se levantou, tomou um banho rápido e saiu para caminhar pelas ruas de Imbuia, observando as calçadas ainda úmidas do sereno da madrugada. A cidade estava silenciosa, quase suspensa no tempo, como se todos tivessem prendido a respiração depois da confusão do dia anterior. Os vizinhos sussurravam nas varandas, e nas esquinas sempre havia alguém encarando o chão, murmurando que as coisas só estavam começando. A repercussão do vídeo continuava crescendo, e Roberto sentia isso como uma maré que subia cada vez mais rápido.
Ele sempre fora alguém acostumado a estar nas manchetes, mas dessa vez o brilho não era de vitórias. Era de injustiças reveladas, de um sistema que escondia crueldades em becos e esquinas esquecidas. E esse peso, ele carregava no peito como se fosse um segredo que estivesse pronto para explodir. No entanto, o que mais o incomodava naquele momento não era a própria imagem, mas sim o fato de que, mesmo com toda a exposição, a voz das crianças e dos trabalhadores ainda era abafada. Como se, apesar do escândalo, ninguém realmente estivesse ouvindo quem sobrevivia no olho do furacão. Ele continuou caminhando até o pequeno campo de terra onde, quando criança, sonhara ser jogador. O sol começava a nascer e pintava o céu com tons alaranjados que iluminavam o bairro em que crescerá. Ali, sentado na arquibancada improvisada, ele finalmente permitiu que os pensamentos corressem soltos. Lembrou-se da menina Thalita, da mão dela tremendo quando o homem tentou levá-la à força. Aquela fraqueza aparente escondia uma força silenciosa. A força daqueles que vivem à margem e mesmo assim continuam lutando. Mas havia algo que Roberto ainda não compreendia, e isso o atormentava como um eco distante. Por que Arlindo tentou levar Thalita? Quem era ele dentro de algo maior? A polícia havia levado o homem para a delegacia, mas tudo parecia quieto demais. Silêncio demais. E Roberto sabia, quando há silêncio em excesso, é porque alguém está tentando esconder alguma coisa. Enquanto pensava nisso, seu telefone vibrou. Era Dona Neuza, mãe do pequeno Iago, o menino que vendera pipoca no mercado no dia da confusão. A voz dela tremia do outro lado da linha, como se estivesse segurando o choro. Seu Roberto, eu não sei mais o que fazer, disse ela, desesperada. O Iago sumiu. A notícia o atingiu como um chute no peito. Como assim sumiu? Roberto levantou-se de imediato. Quando foi isso? Ontem à noite. Ele saiu para levar o lixo e não voltou. Eu achei que ele tivesse ido brincar com os meninos da rua, mas ninguém viu. Eu tô ficando louca. Eu não sei mais para quem pedir ajuda. Roberto fechou os olhos por um instante, tentando raciocinar. Iago desaparecido. Thalita quase levada à força. Arlindo preso. Ou deveria estar. Nada disso podia ser coincidência. Dona Neuza, eu tô indo pra aí agora. Não saia de casa. Eu vou dar um jeito. Ele correu pela rua, o coração martelando nas costelas. As pessoas olhavam, algumas reconheciam seu rosto, mas ele não se importava. A adrenalina o impulsionava, lembrando de uma sensação antiga, aquela correria de jogo importante, em que cada segundo era vital. Só que agora a partida era outra, infinitamente mais séria. Ao chegar na casa simples de Dona Neuza, encontrou-a sentada no chão, abraçando um dos chinelos do filho como se aquilo pudesse trazer o menino de volta. Roberto se ajoelhou ao lado dela. Nós vamos encontrar o Iago, disse com firmeza. Eu prometo. Eles levaram meu menino, seu Roberto. Assim como tentaram levar a Thalita. A frase ecoou como um trovão nos ouvidos dele. A senhora sabe quem eles são? Eu não sei nomes, mas todo mundo aqui fala baixo que existe gente levando criança, enganando com promessa de dinheiro, e ninguém faz nada porque tem medo. O povo fala que eles têm ligação com gente grande. Roberto sentiu a raiva crescer. Isso vai acabar. Ele saiu dali com um plano, falar com a polícia. Mas quando chegou à delegacia, viu algo que fez seu estômago virar. Arlindo não estava preso. O agente na recepção alegou que o homem havia sido liberado por falta de provas e que tudo não passava de um mal-entendido. Falta de provas? Roberto repetiu, incrédulo. Ele tentou sequestrar uma criança em público. O policial deu de ombros. O senhor sabe como é. Testemunha nenhuma quis registrar. Dizem que o senhor exagerou a situação. Roberto riu de incredulidade, um riso amargo, quase de raiva. E o vídeo? Perguntou. Sumiu, respondeu o policial friamente. Não tá mais no sistema. Algo dentro de Roberto gelou. Não era só descaso. Era proteção. E proteção desse tipo sempre significava duas coisas: dinheiro e poder. Ele saiu da delegacia com a sensação de que estava sendo observado. E estava. Do outro lado da rua, uma caminhonete preta, vidros escuros, permaneceu parada por tempo demais. Assim que Roberto olhou diretamente, ela se afastou lentamente. Um arrepio percorreu suas costas. Naquela mesma noite, Roberto decidiu voltar ao mercado onde tudo começara. Ele precisava entender o que estava por trás daquele silêncio. O lugar estava praticamente vazio, exceto por algumas barracas desmontadas e um vendedor guardando caixas. Quando o reconheceu,
O homem olhou para os lados antes de se aproximar. Eu vi o que aconteceu com o menino Iago. O vendedor falava baixo, quase sussurrando. Eles estão limpando tudo. Quem fala demais some. O senhor não devia se meter. Quem são eles? Roberto perguntou, encarando firme. O homem engoliu seco, mas olhou ao redor novamente e enfim falou. O nome que o povo tem medo de dizer é Nicanor. Roberto franziu o senho. Quem é Nicanor? Um empresário, daqueles que financiam campanha, que anda com gente grande. Ele manda e desmanda aqui há anos. Tem fazenda, tem fábrica, tem tudo. E dizem que tem um outro negócio que ninguém fala. Um negócio sujo. Ele compra silêncio. Compra medo. Compra tudo. A palavra compra atravessou Roberto como uma lâmina. Ele conhecia gente poderosa, mas sempre acreditara na lei, na justiça. Agora, percebia que ali, naquela parte esquecida do país, a lei era um conceito frágil que podia ser comprado como um pacote de arroz. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou um envelope debaixo da porta. Nele, apenas uma frase. Você está se metendo onde não deve. Pare agora. E abaixo, uma foto. Uma foto de Thalita. Uma foto de Iago. Roberto sentiu a respiração falhar. Apertou a fotografia com força, lutando contra o impulso de esmurrar a parede. Ali, naquele momento, ele entendeu. Não era apenas sobre salvar duas crianças. Era sobre quebrar um ciclo inteiro de medo que prendia famílias como correntes invisíveis. No dia seguinte, Roberto foi procurar Thalita e a mãe. A menina estava sentada no sofá, abraçando um ursinho surrado. Quando viu, ela correu para abraçá-lo. Ele voltou, disse ela baixinho. O homem dos olhos ruins. Ele ficou olhando minha casa ontem. A mãe confirmou com um aceno trêmulo. Eu tenho tanto medo. Roberto se ajoelhou diante da menina. Thalita, você lembra de alguma coisa que ele disse naquele dia? Qualquer detalhe pode ajudar. Ela pensou por um instante, e então respondeu. Ele disse, o caminhão chega às 8. Eu lembrei porque era a mesma hora que passa a novela que minha mãe gosta. O coração de Roberto acelerou. O caminhão? 8 da noite? Repetiu. A mãe de Thalita arregalou os olhos. Seu Roberto, isso é hora que o trânsito tá baixo, que ninguém presta atenção. Tudo se encaixava. Era transporte. Era rota. Era rotina. Roberto levantou-se com um propósito inflamado dentro do peito. Ele não era policial, não era político, mas era alguém que não tinha medo de enfrentar o que fosse preciso. Não depois de tudo que já tinha vivido. Ele decidiu seguir a pista naquele mesmo dia. Às 8 da noite, estava escondido atrás de um depósito velho perto da estrada, observando cada veículo que passava. O tempo parecia escoar devagar, como se a própria noite esperasse pelo que estava prestes a acontecer. E então, quando o relógio marcou exatamente 20h07, um caminhão branco apareceu, sem logo, sem placa visível. Ele diminuiu a velocidade perto de um galpão abandonado, e Roberto aproximou-se silenciosamente, escondendo-se entre caixas e entulhos. A porta traseira se abriu. Dentro, duas silhuetas empurravam grandes caixas, mas o que fez Roberto gelar não foram as caixas. Foi o som. Um soluço. Um choro abafado. E então, uma voz infantil chamando por alguém. Iago. Ele sussurrou. Roberto se mexeu instintivamente, procurando uma forma de se aproximar, mas antes que pudesse fazer algo, dois homens saíram pela porta lateral do galpão, ambos armados. Um deles olhou para os lados. Atento. Rápido, disse o mais alto. Nicanor quer tudo pronto antes das 10. O nome golpeou Roberto em cheio. Era verdade. Tudo era verdade. Ele recuou um passo, tentando calcular seus movimentos. Mas pisou em algo, um pedaço de madeira, que estalou sob seu peso. O barulho ecoou na noite silenciosa como um tiro. Tem alguém aí! Gritou um dos homens. Roberto correu. Correu como se estivesse em uma final de Copa, mas dessa vez não havia torcida, não havia estádio, apenas escuridão e a respiração pesada da perseguição. Ele ouviu tiros ricocheteando contra metal e concreto, mas não parou. Quando finalmente conseguiu despistar os homens e escapar para a rua principal, o caminhão já estava longe. Ele caiu de joelhos, ofegante, sentindo um desespero que queimava por dentro. As crianças. O destino delas. O silêncio forçado de uma cidade inteira. Mas uma coisa estava clara. Ele não ia parar. Não enquanto houvesse uma única criança em risco.
Não enquanto Nicanor continuasse reinando pelo medo. Não enquanto Iago e os outros não estivessem em segurança. Roberto Carlos levantou-se, limpou o suor e o sangue do braço, e encarou a escuridão da estrada com olhos firmes. A batalha estava apenas começando. E ele estava pronto para ir até o fim. A notícia do desaparecimento de Iago, somada ao silêncio sufocante da polícia e ao sumiço repentino do vídeo que denunciava Arlindo, tornou-se uma espécie de névoa pesada que encobria a embuia. Quem passava pelas ruas parecia caminhar com os ombros tensos, como se carregasse o medo antigo, daqueles que nascem devagar e crescem escondidos. Mães seguravam os filhos mais perto do que o costume, enquanto homens conversavam baixinho nos bares, sempre olhando para trás, como se temessem que alguma sombra estivesse ouvindo. Roberto Carlos sentiu tudo isso no ar quando saiu de casa naquela manhã. Ele dormira apenas 2 horas, com a mente ainda presa à visão do caminhão branco, das caixas misteriosas e das vozes infantis abafadas no fundo do galpão. Cada segundo daquela noite martelava em sua cabeça. E ele sabia que já não tinha mais escolha. Ou encarava aquilo de frente, ou viveria para sempre com a culpa de ter deixado crianças indefesas serem engolidas por um sistema podre. O sol mal nascerá quando ele decidiu ir ao único lugar onde ainda poderia encontrar alguém disposto a falar a verdade. A feira. Não a feira grande, mas a pequena, a dos moradores antigos, onde os vendedores se conheciam pelo nome e onde os boatos corriam mais rápido que o vento. Ao chegar, viu que as barracas estavam sendo montadas com certa hesitação. Alguns o olharam com espanto, outros desviaram o olhar, temendo que até encará-lo pudesse gerar problemas. Foi então que uma senhora idosa, de lenço azul na cabeça, segurou seu braço. "Eu conheço o cheiro do medo, meu filho", disse ela em voz baixa. "E a cidade toda tá fedendo a isso." Roberto se virou para ela, reconhecendo do rosto enrugado a sabedoria típica das avós que já viram de tudo. "A senhora sabe de alguma coisa?" Ela respirou fundo, olhou ao redor e sussurrou. "O caminhão. Ele passa sempre às 8. Mas ontem ele passou de novo, mais cedo. Eu vi da janela. A senhora consegue me mostrar onde?" Roberto insistiu. Ela fez que sim e começou a caminhar devagar, com passos curtos, levando até uma viela estreita atrás da igreja. Lá, havia marcas de pneus profundas na terra úmida. Roberto se agachou, tocou o rastro e sentiu a mistura de lama fresca e óleo diesel. "Passaram aqui há pouco tempo", murmurou ele. A senhora continuou. "Dizem que eles levam as crianças para um lugar no interior. Uma fazenda grande. Não sei se é verdade. Aqui todo mundo só fala metade para não desaparecer. Mas tem uma coisa que ninguém ousa dizer em voz alta." A voz dela falhou, mas Roberto esperou pacientemente. "É o tal do Nicanor", sussurrou ela. "Ele não é só empresário. Ele compra gente. Compra silêncio. Compra até esperança." Roberto fechou o punho com força. A raiva queimava, mas por trás dela havia um medo frio. O medo de não ser suficiente, de não chegar a tempo. A senhora então segurou seu rosto com as 2 mãos, como se fosse um neto. "Mas eu sei que o senhor não é como eles. O senhor tem coragem. E coragem às vezes faz o que a lei não faz." Essas palavras entraram fundo em Roberto. Ele se levantou, agradeceu e partiu com o coração batendo mais rápido. Agora ele tinha pistas. E tinha propósito. Mas também tinha inimigos. Quando voltou à rua principal, uma viatura policial o aguardava. 2 agentes desceram do carro e caminharam em sua direção com a frieza típica de quem não está ali para ajudar. "O senhor Roberto Carlos?" perguntou um deles. "Sou eu, sim. O delegado quer falar com o senhor. Agora." Roberto percebeu que não era um convite. Era uma ordem. Mas ele não recusou. Sabia que enfrentar aquele sistema exigia tato, e que talvez, dentro da delegacia, pudesse encontrar mais provas do que procurava. Ao chegar, foi levado não para a sala do delegado, mas para uma sala pequena, sem janelas, onde a luz piscava. Um homem corpulento entrou logo em seguida. Tinha o crachá no peito, mas sua postura era mais de jagunço do que de policial. "O senhor anda se metendo demais", disse o homem, sem rodeios. "E isso não é bom para ninguém." "Para ninguém quem?" rebateu Roberto. "Porque para Thalita e para Iago, não tá sendo bom faz tempo." O homem aproximou-se. Ameaçador. Nomes demais para a boca de alguém que não sabe onde está pisando. Roberto ficou em silêncio, encarando-o sem desviar os olhos. Ele já encarara zagueiros monstros na Europa. Já ouvirá torcidas inteiras o xingarem em estádios fervendo. Aquele sujeito não o intimidava.
Vocês soltaram o Arlindo, disse Roberto, firme. E apagaram o vídeo. Por quê? Porque não havia crime, respondeu o homem, com um sorriso torto. O senhor precisa parar com essa fantasia de herói. Roberto aproximou-se também. E vocês precisam parar com essa fantasia de que ninguém vê o que está acontecendo. O policial foi embora dando um empurrão no ombro dele, mas Roberto não recuou. Quando saiu da sala, percebeu um jovem agente o observando com expressão apreensiva. Quando Roberto passou por ele, o rapaz murmurou: "O caminhão segue pela estrada da Pedra Fria." Roberto parou. Como disse, o agente engoliu seco, olhando para os lados. "Eu não disse nada." E saiu rápido. Mas tinha dito. E isso bastava. O mapa mental se completou naquela hora. Pedra Fria. Interior. Fazenda. Nicanor. Crianças. Rota do caminhão. Algumas horas depois, Roberto pegou seu carro e seguiu a estrada sinalizada. Era uma região rural, com vegetação alta e poucos sinais de vida. O ar parecia mais pesado, o céu mais cinza. A quilometragem aumentava e, com ela, a sensação de que estava entrando em território inimigo. Depois de 40 minutos, avistou uma porteira velha com um cadeado enferrujado. Um caminho de terra levava até uma casa grande, com luzes fracas e janelas trancadas. Ele estacionou longe, apagou os faróis e seguiu a pé. Cada passo levantava poeira. Cada respiração parecia alta demais. Quando se aproximou, ouviu vozes. E então, um grito infantil. O sangue dele gelou. Roberto se escondeu atrás de um antigo galpão. Havia 2 homens armados vigiando a porta principal. A casa era grande demais para ser só uma residência. Era um esconderijo. Um ponto de passagem. Um lugar onde ninguém entrava sem permissão. Ele precisava de um plano. E rápido. Foi então que ouviu algo a poucos metros. Um leve chiado. Como de uma mangueira. Ao olhar para o lado, viu um portão lateral entreaberto, levando a um pequeno estábulo abandonado. E dentro dele, uma sombra pequena. Um movimento rápido. Roberto se aproximou com o coração acelerado. "Ei!" sussurrou. "Tá tudo bem. Quem tá aí?" Da escuridão, uma voz baixinha respondeu. Eu sou o Lucas." Ele reconheceu o nome. Lucas era um dos meninos desaparecidos meses antes, cuja mãe vivia chorando no bairro, implorando para que alguém acreditasse nela. "Lucas, você está ferido?" sussurrou Roberto. "Não, mas tem mais crianças lá dentro. Eles vão levar a gente embora, hoje à noite." Roberto respirou fundo, lutando contra o impulso de simplesmente invadir. Mas precisava ser inteligente. Precisava ser rápido. "Lucas, me escuta", disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. "Eu vou tirar vocês daqui. Todos vocês. Mas preciso que me diga, quantos guardas tem?" Lucas pensou. 3. Na frente. 2 atrás. E o homem grande que manda. Ele tá dentro. Nicanor. O medo tomou forma no estômago de Roberto, mas ele o engoliu inteiro. Não podia recuar. Não agora. "Lucas, quando eu fizer um barulho bem alto, você corre por aqui. Vem por esse caminho até a estrada. Eu vou te encontrar lá. Tá bom?" O menino assentiu e Roberto lhe deu um abraço rápido. Um abraço que carregava mais urgência do que qualquer palavra. Em seguida, caminhou até a lateral da casa com passos silenciosos. Encontrou uma velha caixa de ferramentas enferrujada perto de uma parede e a jogou com força contra o tanque d'água. O estrondo ecoou como um trovão. Os guardas se viraram. Lucas correu. E naquele segundo de distração, Roberto atacou. Saltou sobre o primeiro guarda, arrancou-lhe a arma e o derrubou no chão com um movimento rápido do ombro. O segundo atirou, mas Roberto rolou para o lado, sentindo o ar quente do projétil passando perto do rosto. Ele jogou a arma longe, não queria matar ninguém, e golpeou o homem com um chute certeiro na mão, fazendo-o gritar de dor. O terceiro apareceu, mas Roberto desequilibrou com um giro de corpo que aprendeu nos treinos físicos da carreira. O homem caiu de costas e desmaiou ao bater a cabeça no concreto. Mas então a porta principal se abriu. E lá estava Nicanor. Um homem alto, roupas caras, barriga saliente, mas com olhos de quem nunca conheceu limites. Ele segurava Iago pelo braço. "Ah, finalmente", disse ele, sorrindo com cinismo. O famoso Roberto Carlos achou que podia brincar de herói. "Solta o menino", exigiu Roberto, com voz firme. "Você estragou meus negócios."
respondeu Nicanor. Mas ainda dá tempo de salvar sua pele. Vira as costas. Vai embora. Finge que não viu nada. Roberto deu um passo à frente. Eu vi. E não vou fingir. O sorriso de Nicanor sumiu. Então você vai morrer. Ele jogou Iago para dentro e sacou uma arma. Mas antes que pudesse atirar, um som ecoou do lado de fora. Sirene. Muitas sirenes. Luzes azuis e vermelhas cortaram a escuridão do campo. A polícia. Mas não apenas a polícia local. Eram viaturas da capital. A tropa especial. Nicanor se virou. Atordoado. Quem chamou eles? Roberto sorriu de lado. O menino que você achou que não tinha voz. Lucas. Ele tinha encontrado uma casa perto da estrada. E a família chamou reforço. O caos tomou conta da fazenda. Nicanor tentou correr, mas foi cercado. Os policiais libertaram as outras crianças enquanto Roberto correu até Iago. Tá tudo bem, campeão, disse ele, segurando o menino no colo. Eu tô aqui. Iago chorou, agarrando-se ao pescoço dele. Eu sabia que o senhor ia vir. Aquela frase atravessou Roberto como um raio de emoção. Era mais que gratidão, era fé. Fé na coragem. Fé na justiça que o sistema tentava calar. Naquela noite, Imbuia deixou de ser silenciosa. Moradores saíram às ruas, abraçando as crianças resgatadas. Mães choravam. Pais se ajoelhavam. Pessoas que antes tinham medo agora caminhavam de cabeça erguida. E no meio de tudo isso, Roberto ficou parado, observando aquilo com os olhos marejados. Não porque queria reconhecimento, mas porque finalmente entendia o peso de tudo. A coragem é um ato individual, mas a mudança é sempre coletiva. No dia seguinte, a cidade inteira se reuniu na praça. Não era um evento organizado, era espontâneo, puro, verdadeiro. As pessoas queriam agradecer. Queriam dizer que, pela primeira vez em anos, sentiam esperança. Thalita correu até ele e o abraçou. A mãe dela aproximou-se, dizendo: "O Senhor devolveu a voz para quem já tinha desistido de falar." Roberto sorriu. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não, seu Roberto," disse Dona Neuza, abraçando o filho Iago com força. "O Senhor fez o que pessoas boas fazem. E gente assim tá em falta no mundo." Ele respirou fundo, emocionado. Faltava-lhe uma resposta. Algo que resumisse tudo. Algo que fizesse sentido diante de tanto sofrimento e tanta força. Mas então uma menina pequena puxou sua camisa e disse: "O senhor é um herói?" Roberto se agachou, colocou a mão no ombro dela e respondeu: "Não, meu bem. Herói é quem não desiste, mesmo quando tem medo. E isso vocês ensinaram pra mim." A praça inteira aplaudiu. Não por ele, mas por elas, as crianças. Pelas mães. Pelo bairro. Pela coragem que finalmente florescia depois de anos de silêncio. Naquela noite, ao voltar para casa, Roberto sentou-se na varanda e olhou para o céu estrelado. Sentiu um alívio que não sentia há muito tempo. Mas também sentiu algo mais profundo, um chamado. Ele sabia que a luta não terminava ali. Ainda existiam cidades inteiras sofrendo em silêncio. Ainda havia crianças sem proteção. Ainda havia injustiças escondidas em becos e galpões. E ele fez uma promessa silenciosa: "Se eu tiver força, eu vou continuar lutando." Afinal, não era sobre ser famoso. Não era sobre ser Roberto Carlos, o jogador. Era sobre ser humano. E naquela madrugada tranquila, enquanto a brisa fresca passava entre as árvores, Imbuia dormia em paz pela primeira vez em muito, muito tempo. Graças à coragem de um homem. E à resistência de um povo que finalmente acordou.